Deu PT e agora qual vai ser o futuro da engenharia? Será que vai ter mercado? Será que vai tudo se afundar? Será que acabaram as oportunidades? Será que vão surgir mais oportunidades? Quantos questionamentos não têm sido feitos de ontem para hoje, das últimas semanas para cá? E que tem atormentado muita gente. Meu Deus do céu, não se fala em outra coisa a não ser isso. E agora, qual vai ser o futuro dessa engenharia? Como é que vai ficar nesse quesito pós-eleição? Vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui, Mão na Massa, onde a gente sempre traz algum conteúdo prático da engenharia e compartilha aqui com vocês para que você consiga o quê? Acelerar os seus resultados. Para que você consiga sair dessa live de hoje e já aplicar o que eu vou te explicar. Bom, mas para a gente começar, qual é o objetivo dessa nossa live de hoje? Qual é o objetivo de eu estar falando aqui? Agora que eu tô vendo que eu tô de vermelho, mas isso não quer dizer nada, hein? Qual é o objetivo dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo pós-eleições? É que eu quero te trazer hoje um direcionamento. O objetivo dessa live de hoje, eu já quero alinhar as expectativas com você, é de te trazer um guia com 3 passos. Preste muita atenção. O objetivo dessa aula é te trazer um guia com 3 passos para que você consiga aplicar imediatamente e que você consiga faturar mais, mesmo dentro desse cenário, mesmo sendo Lula o próximo presidente, mesmo sem você saber como é que vai ficar os próximos 2 meses, mesmo sem você saber como é que vão ficar os próximos 4 anos do país. Milena, e por que você está dizendo que é um guia, que é um passo a passo com 3 passos? Como é que você sabe que isso funciona? Porque eu já passei por outros períodos de crise. Eu já passei por outros momentos na engenharia, onde simplesmente não se tinha emprego, onde não se tinha estágio, onde era o caos total. E eu apliquei isso e funcionou. Então, com certeza, também irá funcionar para você. Então, o nosso objetivo de hoje é justamente um guia com 3 passos para você estar aplicando. Agora, antes da gente começar nesse conteúdo denso, eu preciso saber uma coisa. Você que está nessa live de hoje, presta muita atenção. Eu quero que você me diga se é a primeira vez que você assiste uma live minha. E se for, você vai colocar aí nos comentários o número 1. Se vez ou outra você assiste alguns conteúdos, algumas lives, seja o Mão na Massa da segunda-feira, seja o Chave 2107, você vai colocar o número 2 nos comentários. Agora, se você está sempre aqui consumindo esse conteúdo, eu quero que você coloque aí o número 3 nos comentários. Olha aí, já tem o Menezes dizendo que é a primeira live, o Júnior dizendo que vez ou outra tá por aqui. Bom, o que é que significa esse resultado das eleições? O fato é que nas últimas semanas, ou melhor, nos últimos 2 meses, parece que todo mundo tirou um pouco o foco do trabalho, tirou o foco da vida, tirou o foco das outras coisas. E em todos os ambientes que eu frequentava, e talvez que você também frequentava, não se falava de outra coisa. Eu tinha um sentimento até que essas redes sociais estavam um clima um pouco pesado, o tempo todo só se falava de política. Ontem eu saí da praia que eu estava, mais ou menos uns 40 quilômetros aqui de Natal, e fui até o interior votar. O interior que eu voto são cerca de 120 quilômetros aqui. É o interior da minha família, se chama São Tomé. E aí eu fui com os meus pais e eu vinha relatando para eles. Eu disse, meu Deus, o sentimento que eu tenho é que outubro virou um ano. Que já tem um ano que a gente tá vivendo isso aqui de outubro e que isso não acaba. Mas alguém também sentiu esse sentimento? Então, o tempo todo eu notei que a maioria das pessoas estava tirando o foco da sua vida, das especulações do mercado, de como fazer para conseguir mais clientes, de como fazer para se destacar
e que ficava focando só na parte política. Tô exagerando nisso? Isso não é certo nem é errado, cada um faz o que deseja. Só que o fato de você estar imerso dentro desse contexto, dentro dessa bolha, dentro disso que está totalmente polarizado o país, e hoje a gente acordou totalmente dividido, proporciona algumas coisas. E aí esse é o ponto para a gente iniciar a conversa. Proporciona aquilo que eu chamo de crença limitante. Que eu chamo não, né? Que é popularmente conhecido como crença limitante. Que é você estar tão envolvido, você estar num ambiente tão polarizado que você não consegue enxergar além. E você começa a adquirir crenças de que se Bolsonaro ganhar não vai ter oportunidade, acabou para a classe trabalhadora, ninguém vai ter mais direito, vai ficar tudo um absurdo de caro. Ou se Lula ganhar, vai continuar a corrupção, vai voltar a corrupção, o Brasil não tem mais jeito, vai virar uma Venezuela. Tudo isso são crenças, são especulações que vão sendo faladas e que vão tirando o foco do que realmente importa, que é a sua carreira. Quantas vezes você não ouviu exatamente essas coisas nesse último mês? De que se candidato X ou Y ganhar, vai acontecer isso e aquilo, como eu acabei de te relatar. Quantas vezes? E aí é interessante que nessas últimas semanas eu viajei bastante e uma coisa me chamou bastante a atenção dentro desse contexto que a gente vai conversar agora. Eu fui ministrar uma palestra na Bahia com alguns outros empreendedores e aí um deles relatou o seguinte, que foi o que mais me chamou a atenção. Ele falou que se formou em 2003 e eu tinha o hábito de pensar que quem se formava nessa década do início dos anos 2000, final dos anos 90, que essa galera saía com um diploma e que já conseguia rapidamente o seu espaço no mercado na engenharia, já conseguiu emprego. Quem também pensava assim? Porque naquela época não tinha tantas universidades, não tinha tantos cursos, existia uma demanda muito grande nesse mercado e poucos profissionais que atuavam. Eu entrei na faculdade e eu ouvi exatamente isso. De galera que dizia que chovia estágio, que você saía da faculdade e você escolhia o emprego que você quisesse, que tinha várias opções para você. E por muito tempo eu fantasiei esse cenário de que só era ruim no período que eu estava na faculdade, de 2013 a 2017, que antes disso era mil maravilhas por causa da Copa, por causa que não tinha tantas universidades assim, concurso de graduação de engenharia, porque antes tinha uma demanda muito grande, tinha poucos profissionais. Você que está aqui, você também tinha esse mesmo pensamento? E aí, voltando lá para o assunto da palestra que ele relatou, eu achei muito interessante, ele disse que se formou em 2003 e que ainda assim demorou 8 meses para conseguir o espaço dele no mercado. E aí eu fiquei pensando, eu disse, caramba, naquela época, eu até disse assim, sem querer achava você te chamando de velho, não é isso. Mas é porque foi muito difundido essa ideia de que antes todo mundo tinha emprego, que era simples, que era fácil, que chovia numa árvore e você podia escolher. E ele falou assim, não, Milena, não era bem assim. Também foi difícil, também foi complicado para mim. E demorou um certo tempo até que eu conseguisse me inserir nesse mercado. Então, essa é a primeira virada de chave que você tem que ter aqui hoje. Essas crenças limitantes de que era melhor em tal época, ou que seria melhor se fosse presidente X ou Y, ou que só é ruim para você, que só não tem oportunidade para você. Tudo isso são crenças limitantes. E essas crenças são reforçadas dentro desse contexto que está tudo polarizado. Eu fiz um post aqui no meu Instagram, e aí teve uma pessoa que comentou assim, agora acabou o Brasil. Acabou, vai se afundar em corrupção,
vai ser muito imposto, vai ser isso e aquilo, a pessoa vai ter que trabalhar muito mais e tarará, tarará. Diz assim, tudo crença limitante. Sinceramente, para mim seria totalmente indiferente se o Lula ou se o Bolsonaro ganhasse. Totalmente indiferente. E eu vou começar a te explicar o porquê. Só que isso também reflete na sua carreira. Isso também é uma oportunidade para você. Só que antes de eu te explicar o porquê que isso vai ser indiferente, o porquê que é possível você faturar ainda mais, eu preciso te contar uma história. E é uma história que eu vivenciei na pele. Quando eu não tinha a cabeça que eu tinha hoje, quando eu não tinha os resultados que eu tinha hoje, quando eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, quando eu vivia num contexto de que eu estava na graduação, quando eu vivia o contexto de que tinha passado a Copa do Mundo, que estava no meio daqueles escândalos do governo Dilma, que o país estava em crise, que não tinha mais oportunidade. Que eu lembro, inclusive, que na minha turma, só eu e mais umas 3 pessoas conseguiu estágio, isso era 2016 e 2017. Estava ruim pro Brasil mesmo. Eu de todo aquele caos político. Dilma, Temer, e aí depois veio as eleições para Bolsonaro. E dentro desse contexto foi quando começou a surgir aqueles boatos de que você fez engenharia, atue nessa área não, porque não tem mais oportunidade. Todo mundo que está fazendo engenharia está virando Uber. Mais uma vez as crenças limitantes. Mais uma vez. Vocês lembram desse caos? Que foi quando o país estava realmente assim, no caos total. Isso era muito forte do Uber, era muito forte do que a engenharia não dava mais dinheiro. E aí quando as coisas estavam começando a melhorar, veio o quê? A pandemia, e aí trancou tudo. E aí paralisou tudo. Nesse período, nesse meio tempo de 2017 até 2022, existiram 2 tipos de profissionais que eu acompanhei de perto. O tipo dos profissionais que realmente passaram a acreditar nessas crenças limitantes de que engenharia não dá dinheiro, que é melhor virar Uber, que é melhor procurar uma área, um trabalho em outra área. Tinham esses tipos de profissionais. E tinham os profissionais que, mesmo diante desse contexto, conseguiam ter resultados. E aí eu lembro que quando eu estava nesse caos de tentar me inserir em meio a essa crise, eu ficava olhando aqui no Instagram, era logo no começo que o pessoal começou a ter os perfis profissionais, que começaram a divulgar. Foi logo quando começou a surgir essa questão das lives. Eu tô aqui desde quando tudo era mato. E aí eu ficava olhando para essas pessoas que tinham resultado, mesmo no meio do caos econômico, do caos político do país. E eu ficava olhando assim e pensava, meu Deus, do que é que eu adianta eu ter aqui o diploma de graduação, eu tá fazendo uma pós-graduação, que eu não sinto que tá me ajudando. 7 anos investido muito dinheiro, porque minha faculdade era particular e eu fiz o FIES. Do que é que adianta ter tudo isso aqui e não conseguir nem pagar as minhas contas? Do que é que adianta ter tudo isso aqui e não viver bem da engenharia? Foi quando eu me senti realmente tentada por tudo aquilo que o pessoal falava das crenças limitantes. Só que eu vi uma galera que tinha resultado e que mostrava aqui no Instagram e que compartilhava. E eu ficava pensando, o que é que essa pessoa fez para conseguir? O que é que essa pessoa fez para conseguir ter resultado? E isso é o que você deve começar a se perguntar a partir de agora, se você ainda não se pergunta. Porque o sucesso, ele sempre deixa rastros. O sucesso, ele deixa rastros. O que é que a galera lá, que no meio do caos político e econômico, estava fazendo que teve resultado? Foi isso que eu comecei a observar. Isso que eu comecei a observar.
E aí tinha duas coisas, um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que o sucesso deixa rastros. E o lado ruim é porque às vezes gera uma certa frustração por você olhar a pessoa tendo resultado e você não ter. E nesse momento você precisa virar uma chave e olhar pelo lado bom, de observar o que eu chamo, Nislane, a verdade por trás da verdade. Porque o tempo que a gente gasta se lamentando é o mesmo tempo que a gente gasta buscando as respostas, buscando a oportunidade. Nislane, já aproveita e coloque aí nos comentários qual é a dificuldade que você tem encontrado para ter resultado. Se é uma área que você não encontrou para atuar, se é cliente que você não consegue captar, se é emprego que você não acha, me conte aí, coloca aí nos comentários. Então, essa é a segunda virada de chave que você tem que ter nessa nossa conversa de hoje. A primeira qual é? Se você não tá com lápis e papel, eu sugiro que você pegue a partir de agora. Cuidado com as crenças limitantes. Elas vão te sabotar. E a segunda virada de chave é: observe porque o sucesso deixa rastros. Independente de período político ou econômico, tem gente que tem resultado e tem gente que não tem. Então você vai olhar para quem? Para quem tem resultado. E dentro desse contexto, para quem tem resultado, a gente já enfrentou um outro cenário depois disso, que foi assustador, que foi a pandemia. Por que eu estou fazendo essa retrospectiva? Porque eu preciso que você entenda o contexto e você saiba, a partir do contexto, como agir nos próximos meses, nos próximos anos, nesse curto e a longo prazo. E dentro do contexto da pandemia, veio mais uma crença limitante, que é que agora acabou, não tem mais espaço para ninguém, vai tudo fechar. E eu também, no primeiro momento, tive exatamente esse medo. Mas agora eu te pergunto, por que é que você acha que durante a pandemia foi o período que a minha empresa, que eu mais faturei? Por quê? Enquanto a galera estava dizendo lá que não tinha mais oportunidade, que não tinha mais como estar vivendo bem da engenharia. Mais uma vez, você está vendo que a história se repete? Se repetiu lá na crise do governo Dilma, se repetiu durante a pandemia, quando já era outro partido, quando já não era mais a esquerda, era a direita. Você está vendo que está se repetindo? E por que é que a galera tinha resultado e tinha uma galera que não tinha resultado? Por quê? É essa pergunta que você tem que fazer. Por que é que eu, por exemplo, consegui durante a pandemia minha segurança financeira, enquanto todo mundo dizia que era o caos? Por que foi que eu consegui a minha independência financeira? Por que eu consegui o meu apartamento de vista para o mar, o meu carro, consegui a minha liberdade, consegui... Por quê? Por quê? E eu sou meramente um exemplo aqui, eu vou falar do que eu vivo. Mas eu preciso te provocar para que você comece a raciocinar e não simplesmente viva o efeito manada, que é seguir o que todo mundo diz e fala e acredita. E me desculpa a provocação, mas eu preciso. Isso é o que eu chamo da hashtag voadora da Milena. E dentro desses dois cenários que eu estou comentando para você, se você está bem atento à nossa conversa e se você está aplicando o que eu chamo lá do meu método, a verdade por trás da verdade, você deve ter identificado uma coisa em comum. Tem resultado quem foca no trabalho. Tem resultado quem foca em fazer o que precisa ser feito. Tem resultado quem, independente de que tá lá no governo Dilma no caos, ou tava lá no governo Bolsonaro no caos da pandemia, tendo resultado quem estava focando no que precisa ser feito. E aí, Júnior, eu preciso te dar uma notícia.
uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual você quer primeiro? Coloca aí para mim nos comentários. Dentro desse contexto de esquerda, de direita, das crises que existiram ao longo desses últimos anos, uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu vou começar pela notícia ruim. Não vai ser todo mundo que vai ter resultados assim. Mesmo ouvindo isso, não vai ser todo mundo que vai ter resultados assim. Por quê? E aí vem o guia dos 3 passos que eu vou te ensinar ao longo dessa live. Mas tem uma notícia boa também. Sabe qual é a notícia boa? A sua concorrência tem passado todos esses anos reclamando exatamente disso. Que não tem oportunidade, que não tem emprego, que não tem trabalho, que é melhor virar Uber, que já foi para outra área. Por quê? Porque a mente é assim, ó, só foca lá na crença limitante. E por quê? Essa é a sua concorrência. E por que isso é bom? Porque se sua concorrência está preocupada com quem ganhou a eleição, se foi Lula, se foi Bolsonaro, se a sua concorrência está preocupada em estar lá no grupo do WhatsApp, defendendo, gritando, causando intriga, brigando com a família, brigando com os amigos, cancelando as relações, passando o dia no WhatsApp, no Instagram, fazendo post político, entrando em discussões e mais discussões, porque isso é bom para você. Porque eles estão focando em algo que eles não deviam focar. E a partir do momento que ele não foca no trabalho dele, a partir do momento que a sua concorrência não faz o que precisa ser feito, é mais oportunidade para você. É mais chance de você conseguir estar captando clientes. É mais chance de você conseguir estar se destacando. Eu costumeiramente digo aqui que não existe concorrência para quem é bom. E eu realmente acredito isso porque foi algo que eu vivi. Eu me formei na época da crise. Eu comecei a ganhar muito mais durante a pandemia, enquanto a concorrência estava preocupada com outras coisas. Em que é que está a sua preocupação hoje? Como é que você passou o dia? Como é que você passou o dia de ontem? Foi especulando quem ia ganhar e o que ia ser bom e o que ia ser ruim? Ou foi focando nos seus próximos passos? Algumas pessoas foram dormir felizes, outras tristes. Algumas pessoas foram dormir chateadas, irritadas, outras nem dormiram comemorando. E o seu foco? Em que é que ele está? Porque se você passou esses últimos tempos aí especulando, discutindo, causando intriga, se intrigando, se estressando com todo esse contexto, péssimas notícias para você. Enquanto você fazia isso, tinha gente que estava o quê? Captando cliente, criando oportunidade, fortalecendo o network. Hoje, nós estamos com 7 projetos. 7 projetos. 7 projetos. São projetos fechados em andamento. Fora as outras coisas, fora o IFRN, que eu sou professora no IFRN. E você, engenheira, foi dormir como? Você tem família? Meu foco está em salvar os meus filhos do socialismo. Edson, o meu foco tá, sabe em quê? Em ganhar cada vez mais. O meu foco tá em conseguir captar cada vez mais cliente. O meu foco tá em conseguir ser cada vez mais independente financeiramente. O meu foco tá em cada vez crescer mais. Eu sou extremamente ambiciosa.
E não vai ser nem Lula, nem Bolsonaro que vai fazer isso por mim, nem por você. O meu foco está em fazer com que eu consiga garantir a minha saúde, que eu tenho diabetes tipo 1 e o meu tratamento mensal custa R$ 1.596 por mês, fora o meu plano de saúde. O meu foco está em conseguir viver bem. E não vai ser nenhum dos dois que vai fazer isso por mim. Eu não perco um segundo do meu tempo nisso. O meu foco não está em absolutamente nada disso. O meu foco está assim, em como ganhar mais, em como conseguir mais, em como expandir a minha empresa. Foi isso que eu fiz ao longo de todos esses anos. Foi isso que eu fiz durante a pandemia, mesmo quando eu tinha medo por ter diabetes tipo 1 e ser do grupo de risco. Eu não fiquei focando que eu poderia morrer, eu não fiquei focando que eu poderia entrar na UTI, eu não fiquei focando em nada disso. O foco é em como ganhar mais. Enquanto o seu foco não foi isso, enquanto o foco de qualquer pessoa que está aqui não seja isso, você não vai ter resultado. Você não vai ter resultado. Tem uma galera que se formou comigo já tem mais de 5 anos e continua sem ter resultado. Por quê? Se lamenta desde então que o mercado não tem oportunidade. Se lamenta essa conversinha que a gente já tá cansado. Cansada. É muito cômodo as pessoas simplesmente reclamarem. É muito cômodo as pessoas reclamarem de mercado, reclamarem de presidente X, reclamarem de presidente Y. É cômodo, né? Que trabalho dá? É bom colocar a culpa nos outros. Só que a responsabilidade é sua. E que bom que você tá lutando pela sua família, que você tá correndo atrás. O caminho é esse. E não vai ser nenhum presidente, nem prefeito, nem governador que vai fazer isso por você. É minha responsabilidade. É sua responsabilidade. E sempre será uma decisão. Sempre será uma decisão. E aí, dentro desse contexto todo, existe uma maneira errada de você querer ter esses resultados, de você querer estar faturando cada vez mais. Existe uma maneira errada. Não tem como. E aí vocês podem ir mandando perguntas, viu, aí nos comentários, que eu vou responder. Não tem como você querer ter cada vez mais resultados e faturar cada vez mais se você se contenta com um emprego de R$2.000. Se você quer ter uma segurança no CLT, se você quer ter um emprego, se você quer saber quanto você vai ganhar no final do mês. Nada contra a galera que é CLT. Nada contra. Só que enquanto eu também já vivenciei isso e eu ganhava, sabe quanto? R$1.100. A culpa era do Lula, a culpa era do Bolsonaro, a culpa era da Dilma, a culpa era do Temer. Sei lá de quem era a culpa, o mercado estava funcionando assim. O mercado estava funcionando assim naquele momento, 2018. O mercado estava funcionando assim, eu vivenciei isso e eu entendi naquele momento que não era culpa do meu chefe estar pagando aquilo. Era o jogo. Era o jogo. E eu vivenciei isso por 6 meses. Depois eu entendi que aquilo não valia a pena. Que aquilo não ia me fazer ganhar mais. Que o pensamento que eu tinha de que se eu me esforçasse muito, o pessoal da empresa iria perceber e queria abrir novas portas e queria me pagar mais, não ia acontecer. Como muitas vezes você fica alimentando uma falsa esperança movida por um medo de enfrentar o que é desconhecido. Não tem como você ter cada vez mais resultados, você faturar cada vez mais dentro dessa bolha da busca da tal estabilidade. E aí, nesse momento, eu te pergunto, mas que estabilidade?
Que estabilidade. Eu ouvi relatos de que já teve cliente que disse que não vai mais continuar o projeto, já teve cliente que não vai dar conta, que disse que não vai ter mais espaço no Brasil, que não vai mais poder investir, que não vai fazer isso e aquilo. Você acha mesmo que o emprego vai trazer a famosa estabilidade? O emprego você pode estar hoje, amanhã você pode estar demitido. Que estabilidade é essa? A estabilidade de saber que no máximo você vai ganhar 2.000, 3.000 reais por mês. Existe uma diferença entre ganância e ambição. A ganância é você passar por cima de tudo e todos para conseguir o que você quer. A ambição é você querer muito e fazer por onde? Corretamente. Eu sou extremamente ambiciosa. E não vejo problema nenhum em falar isso aqui. Não vejo problema nenhum em falar isso aqui. Então, dentro desse contexto, eu preciso dizer que o jeito errado de você querer faturar cada vez mais é achando que o CLT vai te trazer isso. Porque nem no CLT, nem com Lula, nem com Bolsonaro, nem com Simone Tebet, nenhum deles iria te trazer isso, não. Interessante que ontem à tarde eu estava tomando café na casa de uma amiga dos meus pais lá no interior. Café, pão, queijo de manteiga bem fresquinho. Vocês sabem o que é queijo de manteiga? É o melhor queijo que existe. E é muito forte aqui no Nordeste essa cultura. Um calor danado, 35 graus na sombra. E aí o meu pai estava falando justamente sobre essa questão de estratégia, né? De você conseguir expandir o negócio. Só que dentro do contexto de pecuária, que é a área dele. Gado, né? Gado de leite e gado de corte. E aí ele conversando com o amigo dele, falando justamente isso. Enquanto o foco estiver somente no braçal, tem gente que acha que vai morrer de trabalhar, fala que está trabalhando muito e que não consegue ganhar dinheiro. Que está fazendo muita coisa e não consegue ganhar dinheiro. Porque o foco está somente ali, ó, no operacional, na mente pequena, no CLT, em um trabalho, em um projeto, em áreas que não são estratégicas. Então, o primeiro passo do guia que eu quero compartilhar com vocês, depois de mostrar todo esse contexto, depois de mostrar que independente lá quando era Dilma, quando era Temer, quando era Bolsonaro, quando for Lula, vai ter gente que vai se dar bem, vai ter gente que não vai se dar bem. O primeiro passo aí do guia é você ser estratégico. É ter essa mentalidade do menos braçal, menos operacional, menos simplesmente fazer por fazer. Porque existe uma diferença em você fazer por fazer e você fazer para ganhar dinheiro. Por muito tempo, quando eu trabalhava com os projetos de estruturas, eu fazia aquilo por fazer, porque eu gostava e porque eu achava que era bom ganhar 2.000 reais num projeto de estruturas, que eu levava quase um mês para fazer. Um mês não, mas eu pedia um prazo de um mês, elaborava em torno de 12 a 15 dias. Era extremamente cansativo, rodava no software várias vezes, dava erro várias vezes. E às vezes quando eu entregava, tinha alteração de arquitetura e logo depois tinha que refazer algumas coisas. E às vezes o cliente chegava e dizia, casas de alto padrão, nossa, essa estrutura ficou muito cara, não tem como você dar uma alterada, não tem como mexer nisso. Então, olha o tempo que eu perdia fazendo por fazer, achando que aquilo era estratégico, que eu estava ganhando dinheiro. Quando, na verdade, eu estava perdendo tempo. Aquilo não era estratégico. Qual é a área que você tem atuado hoje? Qual é o emprego que você está hoje? Está te trazendo os resultados que você deseja? Porque se não tá, tá errado. Se não tá, é porque você tem que ajustar alguma pecinha aí que tá folgada, algum parafuso. Só que a galera fica vivendo o tempo todo no automático,
esperando mudar de governo, esperando o fulaninho ganhar, esperando o mercado melhorar e não tem resultado. Vocês estão pegando a linha de raciocínio? Se tudo isso que eu tô falando até agora para você está fazendo sentido, você vai colocar o nosso emoji oficial aqui nos comentários, que é o emoji da mente explodindo. Então, o primeiro passo é você precisar ser estratégico e você vai olhar agora para o que você está fazendo nesse minuto, para a área que você está atuando, para o trabalho que você está tendo, para o emprego que você está tendo. Ou então, se você está aqui e você ainda não tem nenhuma área, você está totalmente perdido nesse mercado, você precisa ajustar os seus parafusos. E não vai ser Lula que vai fazer isso por você. E também não vai ser Bolsonaro que vai fazer isso para você. É você, criatura. Então, esse é o primeiro passo do guia. O primeiro passo do guia. Eu falo muito aqui no meu perfil e eu ensino, inclusive, isso, de como é que você faz para faturar no mínimo R$2.000 em até 8 horas de trabalho. É isso que eu ensino para os meus alunos. Olha a diferença, eu comecei essa história dizendo que eu ganhava R$2.000, R$2.500 em 15 dias, em 20 dias, em um mês, que tinha mais retrabalho. Você acha que se eu não tivesse ajustado essa peça, de identificado que, ó, essa área não é para você aqui nesse momento, não. Não vai ser essa área que vai te trazer dinheiro, não. Não vai ser essa área que vai trazer a liberdade que você quer. Não vai ser essa área que vai te proporcionar ter bons ganhos ao ponto de não ter que se preocupar com o seu tratamento lá, se você vai ter ou não no final do mês o dinheiro para bancar o seu tratamento. É preciso ser estratégico. É preciso ter essa virada de chave. E eu vou ser bem sincera com você. Você não vai fazer isso por amor, não. Não vai largar. Ai, Milena, mas eu amo tanto trabalhar aqui. Eu me apeguei tanto aos meus colegas daqui do meu trabalho. Eu gosto tanto daqui, eu gosto tanto dessa área. Você precisa trabalhar por dinheiro. Se o cenário que você está vivenciando hoje não está trazendo o resultado que você quer, você precisa desapegar desse amor, porque amor não enche barriga. Amor não proporciona essa realização. Amor não proporciona você conseguir quitar as suas contas e ainda ter dinheiro. O que proporciona isso é trabalho estratégico. E o que eu digo é que eu aprendi com o Ícaro de Carvalho. O que enriquece é o trabalho. Você deve trabalhar por dinheiro. Se você não trabalha por dinheiro, tem alguma coisa errada. Tem alguém aí que já está identificando com esse primeiro passo que tem alguma coisa errada? Se você identificou, coloca aí o emoji da mente explodindo nos comentários. Milena, e qual é o segundo passo que eu tenho que fazer? Agora que eu já identifiquei que eu preciso ajustar aqui os meus parafusos. O segundo passo, ele é muito importante. Eu vou até tomar uma água. O segundo passo, eu vou até falar aqui mais perto de você, porque isso aqui é sua concorrência. Não faz. Ai, me desculpa, às vezes eu fiz assim um debochezinho com esse sorriso, mas é porque é verdade. O segundo passo, a sua concorrência não faz de jeito nenhum. A sua concorrência já não faz o primeiro, né? Que você já identificou que você não estava fazendo. Só que o segundo passo, aqui é onde a gente começa a separar os homens dos meninos e as mulheres das meninas. É nesse segundo passo. Porque às vezes a pessoa até escuta eu falar isso aqui, ou escuta alguém falar, ó, preste atenção, ajuste esse parafuso, tem um negócio errado aí. E ela até muda de área. Ela até decide mudar de emprego ou empreender. Só que quando é nesse segundo passo do guia, ela não cumpre. E aí, não cumprindo, ela não tem resultado. Sabe qual é?
As pessoas tendem a... Preste atenção nessa palavra. As pessoas, a sua concorrência, tende a superestimar os resultados a curto prazo. E aí, logo no início dessa live, eu recebi um comentário dizendo que eu preciso ter resultado. Eu não estou conseguindo captar clientes. Eu não consigo me ingressar no mercado. Tem um comentário que era assim, ó. Não consigo me ingressar no mercado da engenharia. Já fiz até pós. E sempre que vou para entrevista, querem uma experiência sem dar oportunidade. Mas alguém se identifica com esse comentário? Se você se identifica, coloca o emoji da mente explodindo. Porque agora vem mais uma virada de chave, que é o que sua concorrência não faz. Que é exatamente isso aí que você também não está fazendo. As pessoas superestimam os resultados a curto prazo. Como assim, Milena? As pessoas querem ter resultado e elas não querem ter resultado amanhã. Elas querem ter resultado ontem. As pessoas querem ter resultado, as pessoas querem mudar o país e querem que isso aconteça no dia 1º de janeiro, quando o próximo presidente acontecer. Quando o próximo presidente receber, né, oficialmente a faixa. As pessoas querem ter resultado desde que ela não tenha que se esforçar muito. As pessoas querem ter resultado, mas elas não querem pagar o preço. As pessoas querem ter resultado, mas elas não têm a visão estratégica. E aí superestimam, ou seja, colocam muita expectativa, querem tudo para ontem, esquecem e subestimam os resultados a médio e a longo prazo. A Milena, que começou 5 anos atrás, não tinha a menor noção do que ia acontecer, do que ela ia vivenciar hoje, que é o que eu vivo. Eu vivi o processo, um passo de cada vez, levei muito não na cara. A pessoa que comentou aí, esqueci o nome, que disse que vai para entrevista de emprego, que já fez uma pós-graduação e que chega lá, a pessoa quer que tenha uma experiência, não quer dar uma primeira oportunidade. Eu fui a pessoa que batia assim, ó, na porta de uma obra e falei: me dê uma oportunidade, eu venho de graça. Não estava nem procurando emprego. Eu dizia assim, eu venho de graça. E levei um não também. Então, as pessoas, o segundo passo do guia é: você não pode superestimar os resultados a curto prazo. E algo que é um mantra aqui dentro da minha empresa, dentro dos negócios, é o seguinte: foco no médio prazo. Curto prazo vai passar. Foco no médio prazo e no longo prazo. Foco nisso. Ah, Milena, mas é muito fácil você falar isso, né? Você que tá indo para entrevista de emprego e não tá tendo resultado, que não consegue uma vaga. E aí, não conseguindo uma vaga, você que tá indo para entrevista de emprego, que não tá conseguindo, que não tá tendo resultado, que o tempo tá passando, você acha que quando o Lula entrar, vai abrir as portas assim, vai dizer: ei, fulana, tem agora um emprego para você? Não. Porque você precisa fazer a sua parte, que é qual? Passo 1 do guia. Se você não está tendo resultado, você tem que ajustar esse parafuso. Não é uma pós-graduação que vai fazer você conseguir um emprego, mas eu também já pensei assim. Eu não sou a melhor pessoa para te falar o que é que você vai fazer para conseguir um emprego. Porque aqui eu só falo daquilo que eu vivencio. E nunca me chamou a atenção querer um emprego para eu ganhar lá 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais que seja. Se eu sei que hoje eu posso fazer um projeto em até 8 horas. Hoje a gente fez 2 projetos. Eu fiz 2 projetos aqui sozinha na minha varanda, olhando o mar. E cada projeto é cobrado no mínimo 2 mil reais. Por que se contentar em querer abrir uma porta que vai te proporcionar 1.000, 2 mil, 3 mil, 4 mil, sei lá quanto? Não deve passar muito disso.
se você pode aproveitar o mesmo tempo para estar conseguindo ganhar muito mais, com um desgaste muito menor, porque o que eu mais escuto dos meus alunos é: trabalhava no CLT, ficava extremamente exausta, e o que eu ganhava não compensava. Quem não teve esse mesmo sentimento? Porque era exatamente o que eu sentia. E não tem problema nenhum se você acha que empreender não é para você de jeito nenhum. Mas se você está à procura de um emprego e você só quer o emprego e você não quer outras oportunidades, se você está aqui e você não quer aprender a faturar no mínimo R$2.000 em até 8 horas de trabalho, e não vai ser o emprego que vai te proporcionar isso, sendo bem sincera, pode fechar aí, ó, no xizinho, porque esse não é o seu lugar. Não vou ser eu a melhor pessoa que vou te ensinar como você vai ganhar, como você vai conseguir um emprego. Agora, se você quer viver bem da sua profissão, se você quer ter mais tempo, mais liberdade, quer conseguir no mínimo R$2.000 em até 8 horas de trabalho, o seu lugar é aqui, acompanhando o conteúdo. O seu lugar é lá também na oficina de elaboração de PPCI, que é o evento que eu estou elaborando, que vai começar nos dias 14, 16 e 17 de novembro, online e gratuito, onde eu vou te entregar e eu falo aqui olhando no seu olho, porque eu não tenho para que mentir, não tenho para que enganar, não tenho para que fazer você perder o seu tempo dizendo que eu vou te ensinar algo e não te ensinar. Lá eu vou te ensinar quais são as oportunidades existentes nessa área dos projetos de prevenção contra incêndio, que é exatamente esses projetos que proporcionam esses faturamentos, esses ganhos. Lá você vai colocar a mão na massa comigo e vai elaborar um projeto junto comigo. E lá você vai aprender sobre a parte estratégica, sobre como iniciar nessa área, sobre a parte de captação de clientes, sobre como tá faturando cada vez mais. Quem já se inscreveu na oficina de elaboração de PPCI? Coloque aí um emojizinho, nosso segundo emoji oficial, que é a taça. Por aqui eu sempre apareço fazendo chá na taça, porque lá você vai brindar no dia 17 comigo. E eu tenho certeza que você vai me agradecer pelo conteúdo gratuito que a gente vai estar abordando lá. Porque isso não é ensinado na pós-graduação. O que eu vou ensinar lá não é ensinado na pós-graduação. Eu não aprendi na minha pós. Eu aprendi assim, ó, errando muito. E ajustando os parafusos, buscando áreas estratégicas para atuar. Milena, e como é que eu faço para me inscrever? Quando terminar essa live, tem um link lá na bio do meu perfil. Você vai clicar na minha fotinha. Aí vai ter lá, engenheira, criadora do método tal, evento, oficina de elaboração do PPC, e vai ter um link em azulzinho. Você vai clicar lá e você vai garantir a sua vaga, se cadastrando no evento. Só que até agora a gente já falou sobre muita coisa. A gente já falou muito além do deu PT e agora. A gente já fez uma retrospectiva, a gente já tá falando dos guias, dos passos, do guia dos passos que você vai cumprir. Só que falta um terceiro passo muito importante. Terceiro passo muito importante. Quais foram o primeiro passo e o segundo? Você anotou? Porque se não anotou, você já tá perdendo tempo. É bem capaz que se você não anotou, você já tenha até esquecido. Vou dar uma chance para vocês de uma revisão rápida. O primeiro passo é identificar a área que você está atuando. Se você não está tendo o resultado que você deseja, você precisa ajustar o parafuso e voltar o olhar para áreas estratégicas. Que áreas estratégicas são essas, Milenas? Só posso falar daquilo que eu vivo. A área estratégica que mudou a minha carreira foi a área dos projetos de prevenção contra incêndio. Tanto na parte de eventos, quanto na parte de edificações. Porque como vocês mesmos responderam lá na enquete, vocês não conhecem quem faça isso.
Assim como eu também não conhecia, assim como os meus colegas também não conheciam. Então, quem passou a absorver essa demanda? Eu. O segundo passo é você não subestimar os seus resultados a curto prazo. Superestimar os resultados. Você quer tudo para ontem. Você quer começar a divulgar no Instagram e você já quer que amanhã apareça um cliente? Não. Lembra, o sucesso deixa rastros. O que as pessoas que têm sucesso estão fazendo? Quanto tempo demorou? Quais estratégias elas aplicaram que funcionaram? Isso aqui, inclusive, que eu tô falando para vocês, não teve ninguém que me falasse. Eu demorei muito mais. Eu vivi na pele lá no governo Dilma, Temer e Bolsonaro. E o terceiro passo, que é o passo mais importante de todos. E para alguns isso pode parecer clichê, para outros não. É que você precisa ter em mente, de uma maneira muito clara, a seguinte frase, e que se eu pudesse, eu digo até às vezes para os meus alunos. Coloca aqui, ó, quando você pense nisso, tem que ter uma faixa aqui escrita tal coisa. Que é a seguinte: a responsabilidade da sua carreira é sempre sua. Se você não tem isso muito claro na sua mente, você vai se sabotar. O que é se sabotar, Milena? É você mais uma vez entrar para a zona de conforto e começar a culpar o mercado, e começar a culpar o presidente, começar a culpar o governador. Porque é mais fácil mesmo a gente terceirizar a culpa. É tão mais fácil que foi exatamente isso que separou quem tem resultado de quem não tem. Então, precisa estar no seu DNA, que a sua carreira é sua responsabilidade. Começa a fazer sentido agora o que eu falei lá no começo da galera que tinha resultado, da galera que não tinha? E sendo a sua responsabilidade, você precisa fazer uma coisa. É uma frase simples, mas que muita gente não tem um entendimento sobre o que ela significa. Fazer o que precisa ser feito. Essa é a frase que, se pudesse, tinha ali no meu espelho. É a frase que eu digo todos os dias. Milena, o que é fazer o que precisa ser feito? É você fazer apesar do presidente. É você fazer mesmo quando você não tá lá tão motivado. É você fazer mesmo quando está cansado. É você fazer o que precisa ser feito, independente das coisas. É você fazer apesar de tudo. É fácil? Dá trabalho? É cansativo? Mas me diga aí, alguém que teve resultado com fórmula mágica? Alguém que teve resultado de um dia para o outro? Sempre existirão dois caminhos, que é o de você fazer tudo sozinho, o de você vivenciar, ter alguém segurando aqui na sua mão que já passou por tudo. Hoje a minha missão aqui nesse Instagram é exatamente essa, é acelerar resultados. E para que você consiga ter resultados ainda esse ano, porque eu preparei a oficina de elaboração de PPCI. Porque essa é uma área que, independente de quem esteja no governo, tem demanda. Foi justamente por isso que eu consegui faturar cada vez mais, mesmo com pandemia, mesmo com o caos do governo Temer, mesmo com tudo isso. E eu tenho certeza que a gente vai faturar cada vez mais. Porque, primeiro, que sua concorrência não trabalha com isso. Segundo, que as pessoas acham que dá trabalho demais e que não dá dinheiro. E aqui eu te falei como é que a gente faz para faturar no mínimo 2.000 em até 8 horas. Eu te falei, inclusive, que hoje foram 2 projetos em um dia. Milena, e como é que faz para eu saber sobre isso? Como é que faz para aprender? Como é que faz para não ter que aprender tudo sozinha? É se inscrevendo na oficina de elaboração de PPCI. Como é que se inscreve? Tá lá no link da minha bio. Você vai sair da live, a gente tá finalizando a live. Você vai lá no link e vai garantir a sua vaga. E lá eu não vou só te mostrar como é que faz o projeto, mas eu também vou te
provar como é que você tem ganhos como esse. Agora, dentro de tudo isso que a gente conversou aqui hoje, eu tenho somente uma pergunta para te fazer. Qual é a sua dúvida? Se você tem dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou responder. Você tem 10 segundos para mandar. Por quê? Eu vou tomar uma água e eu ainda tenho algumas coisas para resolver. Então, qual é a dúvida que você tem? A verdade é que, sendo Lula ou Bolsonaro, a curto prazo, você tem que continuar focando na sua carreira. Teve uma galera até que me chamou de coach da engenharia um tempo desse. Chamem como quiser. Incomodou ver quem tem resultado, incomoda ver quem consegue ajudar outras pessoas. Você vai fazer uma coisa agora. Ir lá no link da bio e garantir a sua vaga. E quarta-feira, feriado, às 21h07, vai ter a chave 2107, que é onde eu trago algum tema específico com uma virada de chave e você tem a oportunidade de entrar aqui comigo ao vivo. Então, talvez, se você está aqui nessa live, você tem essa vontade de ter um direcionamento, de ter essa conversa aqui comigo, ó, tete a tete, olho no olho, ao vivo. Você manda lá um direct pra mim e diz assim: Milena, eu quero participar dessa chave 2107. Eu tenho dúvidas sobre isso aqui. Como é que você pode me ajudar? Já tivemos algumas participações aqui e foi um sucesso. Então, quarta-feira, 21h07, eu vou estar aqui. Eu tenho um comprometimento com você. E eu quero trazer cada vez mais engenheiros bem-sucedidos para esse mercado. Quero cada vez mais fortalecer a minha comunidade de engenheiros de negócios, que são engenheiros que conseguem viver bem da engenharia, independente de Lula, independente de Bolsonaro ou de qualquer outro que venha a assumir a presidência do país. Inscrições lá no link da bio. Garanta sua vaga agora mesmo. Tchauzinho e até quarta-feira, 21h07.